hoje então a gente conversa um pouquinho sobre este livro incrível chamado Nós, do Yevgeny Zamyatin. Este aqui foi um livro escrito entre 1920 e 1921, mas ele só veio a ser publicado nos Estados Unidos em 1924. Esse foi um livro proibido na Rússia e ele só foi publicado por lá em 1988, quando você teve ali a Glasnost, a perestroika do Gorbachev, então as coisas estavam começando a mudar na União Soviética. Aí sim eles tiveram uma ediçãozinha própria de Nós, tá certo? Mas antes disso, ele foi publicado em tcheco em 1927 e depois no mesmo ano, numa revista literária de Praga, ele foi também publicado em russo. Só que aí essa edição russa nessa revista trazia diversas diferenças com relação ao original do Zamyatin. Agora, por que este livro foi proibido na Rússia? Bem, o Zamyatin começou sua carreira de escritor antes da Revolução Russa. Ele era fiel ao novo regime, mas assim, entre muitas aspas, porque ele mantinha sua independência política e artística, e isso não era visto com bons olhos. Isso era visto com bastante suspeita, principalmente pelo pessoal da Associação Russa de Escritores Proletários. Portanto, ele foi perseguido e seus livros, suas peças, seus artigos, seus contos pararam de ser publicados. E olha que ele chegou a fazer parte daquela Casa das Artes de Petrogrado, né, que foi aquela criação do Gorky, né, era meio que uma fundação para receber escritores, né, então você recebia tanto grandes escritores, como no caso do próprio Gorky, né, já consagrados e tudo mais, e também escritores iniciantes, era meio que um ambiente artístico próprio para que os escritores pudessem ali criar suas obras desde que dentro ali das possibilidades naquela época, tá certo? Mas então, o Zamyatin chegou a frequentar essa casa e também a dar algumas aulas por lá. Só lembrando que o Gorky era aquele autor que chegou a visitar gulags e voltou dizendo que estava tudo bem por lá, tá? Esse episódio da vida do Gorky, inclusive, é comentado pelo Solzhenitsyn no Arquipélago Gulag. Vou deixar o link aqui em cima para vocês darem uma olhadinha. Mas então, essa perseguição sofrida pelo Zamyatin, que o impedia, né, de publicar suas obras, né, e tudo mais, o levou então a escrever uma carta para o próprio Stalin, pedindo permissão para sair da União Soviética. Essa carta, inclusive, está aqui, ó, nessa edição de Nós também, que saiu pela editora Aleph. E assim, ele chega a dar uma bela de uma puxada de saco no Stalin aqui nessa carta. Ele vai dizer que ele precisa fazer um tratamento numa cidade da Itália e ele quer levar a esposa para conhecer não sei que outro lugar, enfim. Mas a ideia dele era realmente sair da União Soviética, se exilar em outro país e poder continuar suas, né, enfim, sua carreira literária. E por incrível que pareça, o Stalin permitiu a saída do Zamyatin da União Soviética, veja só você. Mas tá, vamos ao livro. O Nós é conhecido como o precursor das grandes distopias, né, como Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, de 1932, você teve depois também o 1984, sendo publicado em 1949, e também o Fahrenheit 451, do Ray Bradbury, que saiu em 1953. Esses três livros trazem elementos que foram vistos primeiro aqui no Nós. O curioso é a gente notar que nos anos 20, né, na Rússia, a ficção científica estava em alta, tanto na literatura quanto no cinema. E aí a gente precisa lembrar que, eu acho que eu já comentei isso em algum vídeo aqui com vocês, que a ficção científica e a fantasia são gêneros literários, né, digamos assim, que proporcionam a possibilidade de você discutir o estado de coisas atual, né, enfim, e jogar todos esses acontecimentos para o futuro, né, para um futuro distante, para um outro planeta ou para um mundo que não existe. Então isso, né, esse é um detalhe que explica muita coisa, né, inclusive o aparecimento deste livro aqui no comecinho da década de 20. Mas o curioso, veja bem, é notar que este livro aqui está no limiar entre o que a gente chama de utopia e distopia. Ele está ali no meio termo. Porque veja bem, essas pessoas, né, que vivem, né, nesse estado único no século 26 aqui dentro deste livro, estão satisfeitas. A lavagem cerebral foi tamanha que eles vivem felizes e faceiros. A sociedade retratada aqui neste livro é uma sociedade homogênea, esterilizada e transparente. Todas as paredes das moradias, né, deste livro são feitas de vidro. Então, assim, ninguém tem nada a esconder mesmo, né? Mas a questão aqui é que eles não se dão conta de que eles estão sendo vigiados o tempo todo.
Este é um livro publicado antes do advento da televisão, portanto, o grande irmão aqui em nós, né, não está controlando a população através de telas, mas ele tem diversos agentes, né, rondando por aí, tá certo? Bem, o grande ditador do Estado Único aqui deste livro é então um cara chamado de O Benfeitor. Então veja bem, existem eleições no Estado Único, só que todas as eleições reelegem, né, o benfeitor com unanimidade, veja bem. Então assim, as pessoas dessa sociedade realmente acreditam que o benfeitor é maravilhoso. Portanto, ele deve continuar o seu trabalho. E veja bem, o livro se chama Nós, né, bem por conta dessa questão da sociedade homogênea. Aqui todos são iguais e todos pensam da mesma forma, a ponto deles continuarem, né, as falas uns dos outros, né, porque afinal de contas eles pensam como se eles fossem um só. O que você tem aqui é um retrato do máximo do coletivismo. Mas tem um detalhe aqui. Todos eles vivem sozinhos. O conceito de família não existe mais. Então não há famílias, as crianças são criadas em instituições do Estado, não existem crianças privadas aqui nessa sociedade. Tudo, absolutamente tudo é absolutamente controlado. Então assim, as pessoas têm em casa o que eles chamam de tábua do tempo, uma coisa assim. É como se fosse ali esses quadros em que a gente coloca ali o horário e o que fazer, sabe? É como se aquilo ali fosse fixo e você precisa seguir absolutamente tudo aquilo que está no seu quadro. Quem controla essas atividades é o próprio Estado. Então o Estado determina todos os seus horários e aquilo que você vai fazer nesses horários. Então assim, todo mundo vai trabalhar no mesmo horário bonitinho, todo mundo almoça no mesmo horário bonitinho. E assim por diante. Eles têm uma ou duas, agora já não me lembro, horas que eles vão chamar de horas particulares dentro do seu dia, né? Então, assim, eles podem fazer o que eles quiserem nesse horário, inclusive sexo. Mas veja bem, o sexo também é controlado pelo Estado. Então, vamos pensar que você tem aí vontade de ter uma relação íntima com uma determinada pessoa. O que você precisa fazer é preencher um requerimento. Estando tudo certo, aquela pessoa tendo ali disponibilidade também, tá joia, tá tudo combinado. Depois do término da relação, essa pessoa assina o seu canhoto e vai embora. Só que veja bem, o nosso personagem principal aqui, que é também o nosso narrador, é um cara que vai usar boa parte dessas horas pessoais dele, horas particulares, enfim, para escrever este livro. Portanto, este livro aqui é, na verdade, o diário do nosso amigo D503. Então, nesta sociedade, as pessoas não têm nome. Na verdade, o nome delas é essa combinação de letras e números. E quem é o D503? Bem, ele é o construtor, né, um dos construtores, na verdade, de uma grande nave espacial que está sendo construída ali nesse momento em que a história se passa. Só que ele é um pouquinho diferente dos demais. Primeiro, por ele, né, obviamente, usar aí suas horas particulares para escrever este livro. Não é que ele não faça sexo, ele faz também. Ele tem, inclusive, duas moças ali por quem ele se interessa ao longo aqui da história matar. Tem alguns outros detalhes que diferenciam esse rapaz também. Então vamos voltar àquela questão da sociedade homogênea. Se a sociedade é homogênea, logo não há motivo para inveja. Não havendo inveja, todos são felizes, tá certo? Pois é, só que o D503 é um cara que entende essa questão da homogeneidade, ele faz parte ali do nós, do todo, aquela coisa toda, mas ao mesmo tempo ele também tem consciência de que apesar de tudo isso, diferenças físicas, né, na aparência física mesmo, existem. Então ele fica reparando no nariz do amigo dele, nas mãos peludas, né, que ele mesmo tem. E ele chega a dizer aqui num dado momento que ele não vê a hora que o Estado dê um jeito nisso e faça com que as pessoas tenham exatamente os mesmos traços também. Mas a questão é que aos pouquinhos você vai vendo que esse rapaz não se encaixa nesse caldo homogêneo aí dessa sociedade. Só que mesmo assim tá tudo bem. Ele vai levando essa vidinha dele, né, enfim. Tudo muito regulado, uma rotina muito certinha, ele obedece tudo aquilo, tá tudo jóia. Até que ele conhece uma mulher diferente, que é ali a I-330. E a partir do momento em que ele conhece I-330, seu mundo vai virar de pernas pro ar. Então, a I-330 é diferente. Ela não obedece aos horários. Ela conhece um médico que faz ali uns atestados falsos para ela, para que ela não precise ir trabalhar todos os dias. Ela fuma, ela bebe, e aí fica aquela coisa, poxa, como é que ela consegue, né, esse fumo e essa bebida?
Mas resumindo, ela é uma mulher livre, né, na medida do possível, dentro aqui desse estado único. E é a partir desse encontro com essa mulher diferente que o D503 vai começar a enxergar as coisas de um modo diferente. Ele vai finalmente se dar conta de que eles estão vivendo ali dentro daquele estado único, que é, na verdade, como se eles estivessem vivendo sob uma redoma. Portanto, ele se dá conta de que para lá daqueles muros altos, né, que envolvem o estado único, o mundo continua. E todas essas mudanças que vão acontecendo internamente aqui com o D503, a partir do encontro com essa mulher diferente, vão deixando o nosso personagem bastante preocupado. Tanto é que num dado momento ele vai procurar um médico. E aí o diagnóstico é maravilhoso. O médico vira para ele e diz o seguinte: olha só, você está desenvolvendo uma alma. E isso não é nada bom. Bem, do enredo do livro eu só vou contar isso pra vocês, mas é a partir daí que a coisa vai ficar realmente muito interessante. O final desse livro é um daqueles finais, assim, que não tenho nem palavras. É meio desolador chegar ao final deste livro. É um final quase tão assustador quanto o final de A Revolução dos Bichos. Eu acho aquele final medonho. E tem só um detalhe aqui que eu gostaria que vocês prestassem atenção, principalmente para quem já leu Os Irmãos Karamazov. Tem um momento aqui neste livro em que o D503 vai encontrar o benfeitor. E aí este encontro e esse diálogo é muito parecido com o Grande Inquisidor dentro dos Irmãos Karamazov. Só vou dizer isso. Mas então, eu gostaria de comentar com vocês alguns aspectos do livro, né? Primeiro, sobre a forma dele. Como eu disse a vocês, esse livro é escrito em formato de diário. Portanto, tem aquela característica, né, de, tá, eu estou escrevendo para mim mesmo, então eu não espero que ninguém leia, vou escrever aqui de qualquer jeito. Ele tem aquela coisa de começar um pensamento e colocar reticências, ele não termina aquilo que ele está pensando. Muitas vezes esses pensamentos vão ficar subentendidos e tantas outras vezes vai parecer simplesmente que, ok, e agora, o que foi que ele quis dizer com isso? Porque ele não encerrou essa frase. Geralmente esses cortes bruscos têm a ver com o fim da hora particular dele. Então acabou aquele horário, as cortinas sobem e aí ele volta a ser vigiado. Portanto, ele precisa parar o que ele está fazendo, tá certo? Não lembro se eu cheguei a comentar com vocês, mas nas horas particulares em que ele está ali com uma mulher ou fazendo sei lá o que, essas cortinas baixam e eles têm ali um pouco de privacidade. Voltando à forma do livro, essas entradas são mais claras, né? É um estilo mais tranquilo, digamos assim, até o momento em que ele conhece a I-330. A partir daí, a própria escrita do D503 começa a ficar mais confusa, mas também não é nenhum fim do mundo. O D530 é um matemático, portanto, ele enxerga tudo como fórmulas, e o resultado precisa ser um resultado exato. Tem um momento aqui em que ele está ouvindo música, e aí ele vai associar, né, aquelas notas e tudo mais à matemática. Isso a gente aprendeu lá com o Pato Donald naquele desenho. Mas pode ser que essas explicações das fórmulas que ele está pensando pese um pouquinho para você aí que não é de exatas ou que não veio de exatas para as humanas, como é o meu caso. Mas tá tudo bem, você vai se acostumar com a escrita do autor, não tem problema nenhum. Tem um detalhe interessante também, que é o seguinte: quando ele conhece a I-330, ele se lembra de como foi penoso para ele entender como resolver a raiz quadrada de menos 1. Para ele aquilo foi o fim do mundo, ele não conseguia conceber a raiz quadrada de menos 1. Aí sobre isso, no texto de apoio contido aqui nesta edição, né, escrito pelo Cássio de Oliveira, ele comenta o seguinte, olha só. Em outras palavras, Zamiatin não está defendendo o irracional por si só, mas sim uma espécie de equilíbrio dinâmico. O que os matemáticos do estado único não parecem perceber, ou pelo menos o que o racional D503 se recusa a aceitar, é o fato de que é sim possível resolver a raiz quadrada de menos 1. Para isso, usa-se o número imaginário I, letra que não por acaso é a inicial do nome de uma das personagens do romance, aquela moça que bagunça o mundo dele, certo? Em outras palavras, Zamiatin não está defendendo o irracional por si só, mas sim uma espécie de equilíbrio dinâmico como estado ideal da humanidade, que evita a entropia como uma condição nociva ao progresso, que seria então a dialética entre o real e o imaginário. De fato, o lema positivista da ordem e progresso, olha isso, representaria para Zamiatin um paradoxo. A ordem coíbe o progresso. Isso não te faz pensar na nossa bandeira nacional?
Enfim, continuando. Do mesmo modo que não é possível criar números complexos na matemática sem o número imaginário, pode-se dizer sem a violação do sistema de números reais, é impossível chegar à condição de progresso sem a motivação e as possibilidades criadas pela desordem. Para exemplificar essa questão da matemática aqui no livro, eu vou ler um trechinho de uma conversa entre o D513 e a I330. Ele faz a seguinte pergunta, olha só. Você compreende que o que está sugerindo é revolução? Certamente é revolução. Por que não? Porque não pode haver uma revolução. Nossa revolução foi a última e não pode haver outra. Todos sabem disso. Meu querido, você é matemático. Me diga, qual é o último número? Mas isso é absurdo. Números são infinitos. Não pode haver último. Então por que você fala sobre a última revolução? Voltando aqui ao texto de apoio, o autor diz o seguinte, olha só. Para ele, Zamiatin, revoluções, sejam elas artísticas, políticas ou científicas, só permanecem fiéis ao seu impulso inicial se continuarem infinitamente. A acomodação, ou seja, a entropia, grosso modo a conservação de energia, somente leva ao clichê, à apatia, à estagnação espiritual e material, à hipocrisia, aos slogans desprovidos de qualquer significado legítimo. Tá vendo por que este livro foi proibido na União Soviética? Bom, pessoal, um outro detalhe que me veio aqui à mente durante a leitura desse livro, que não me levou mais de 2 dias, esse é daqueles livros que não dá vontade de largar, pelo menos aconteceu comigo. Bom, como eu ia dizendo, me passou pela cabeça aqui durante a leitura que esses números, né, esses nomes desses personagens poderiam ser também versículos da Bíblia. E aí, ao término da leitura, eu fui procurar saber mais sobre isso. E aí, vejam bem, para D503, né, Deuterônimo 5:3, nós temos o seguinte versículo. Não com nossos pais fez o Senhor esta aliança, mas conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Agora, para I303, eu não encontrei nada, mas a próxima letra do alfabeto é o J. E aí, para João 3:30, nós temos o seguinte versículo. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Se você já leu esse livro, você sabe o que é que vai acontecer com a I330, tá certo? Enfim, não sei se isso tem a ver, aqui nos textos de apoio desses 2 livros não consta nada a respeito de versículos, né? E aliás, deixa eu comparar aqui um pouquinho essas 2 edições com vocês. Essa edição aqui da editora 34 faz parte de uma coleção chamada Narrativas da Revolução. Então são os livros escritos ali na Rússia naquele períodozinho pós-revolução, tá certo? Então você tem aqui no comecinho dessa edição um texto explicando essa coleção, um texto bem interessante, a ideia é muito boa. E lá no final você tem esse pós-fácil excelente, escrito pelo Cássio de Oliveira, chamado Nós, de Evgeny Zamiatin, ou Dos Limites da Razão. É um texto longo, muito bem escrito, muito bem pensado a respeito, né, da vida do autor e também sobre o próprio livro aqui, o Nós também. Baita texto interessante. Já a edição da editora Aleph, que vocês também encontram facilmente por aí, você tem aquela coisa, né? Eles primam pela edição bacanuda, então você tem umas coisas artísticas aqui, né? Enfim. Aqui no final, né, nas últimas páginas, você tem um cartazinho, né, em que você lê ali, ó, não existe revolução final, as revoluções são infinitas. Enfim, é aquela perfumariazinha que a gente adora, não é mesmo? Mas os textos aqui também são bacanas. Essa edição traz uma resenha escrita pelo George Orwell, tá? Então ele resenhou aqui o Nós para um jornal, se não me engano. E o curioso nessa resenha do George Orwell é que ele vai comparar o tempo todo este livro aqui com o livro do Aldous Huxley. Só que assim, você percebe que ele tem uma certa bronca do livro do Aldous Huxley. Não é que ele fale exatamente mal do livro desse autor britânico, mas você percebe que ele prefere bem mais o Nós aqui do Zamiatin. Ele fica o tempo todo apontando o que o Huxley reutilizou deste livro, do seu próprio, entendeu? O que é bastante curioso, porque 1984 também traz muitos elementos que saíram deste livro aqui, mas tudo bem. De qualquer forma, é bastante curioso ver o George Orwell resenhando o Nós. E depois você tem aquela carta que eu já tinha comentado com vocês, que o Zamiatin escreveu para o Stalin, né? Você tem essa carta na íntegra aqui também, interessante. E para ajudá-los aí, né, a decidir qual das 2 edições aí você prefere ter na estante, eu vou ler um trechinho do livro, né, e cotejar com o outro, tá certo?
Então eu vou ler para vocês o penúltimo parágrafo do primeiro capítulo, aqui da edição da 34 primeiro. Então ele diz o seguinte, ó. Ao escrever estas palavras, sinto arder em minhas faces. O que sinto é provável que se assemelhe ao que sente uma mulher quando escuta pela primeira vez de dentro de si a pulsação de um novo ser, ainda pequeníssimo e cego. Algo que ao mesmo tempo é e não é parte de mim. E que por longos meses precisará se nutrir da minha seiva, de meu sangue, para depois ser dolorosamente arrancado de mim e deitado aos pés do Estado Único. Essa aqui é a tradução de Francisco de Araújo, tá certo? Agora vamos aqui ao mesmo trecho, dessa vez na tradução da Gabriela. Enquanto escrevo isto, sinto minha face arder. Suponho que esse sentimento seja semelhante ao que uma mulher experimenta quando ouve pela primeira vez, dentro de si, o pulso de uma nova vida, ainda pequenina e cega. Sou eu e ao mesmo tempo não sou eu. E será preciso alimentá-la por longos meses com meu próprio sumo, meu próprio sangue, e depois, com dor, arrancá-la de mim e depositá-la aos pés do Estado Único. Então é isso. Vou deixar o link para onde vocês podem encontrar as duas edições. Eu particularmente preferi aqui a da editora 34. Questão de gosto mesmo, tá, gente? E esse texto aqui do Cássio de Oliveira é excelente. Mas é isso então. Vou ficando por aqui. Deixo aqui esta dicona para você aí que gosta de distopias, que já leu 1984, acho que vocês vão gostar bastante desse livro. Eu acho que ele tem mais a ver com 1984 do que com as demais distopias, apesar de que essa fórmula do homem quietinho no canto dele, que tem o seu mundo abalado com a chegada de uma mulher diferente, apareça lá no Fahrenheit 451 também, enfim. Acho que vale a pena conhecer por onde tudo começou. Eu não posso afirmar para vocês que essa aqui tenha sido a primeira distopia. Eu sei que o Jack London tinha uma distopiazinha publicada, se não no mesmo ano, até um pouco antes. E procurando direitinho a gente vai encontrar trocentas outras, então... Mas a questão é que este livro aqui, como eu disse a vocês no comecinho desse vídeo, traz muitas características que foram utilizadas pelo George Orwell, pelo Bradbury, pelo Huxley. Então acho que vale muito a pena conhecer esse livro sim, tá certo? Então é isso, pessoal. Vejo vocês nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.